Senhor presidente, senhores vereadores e todos que nos acompanham aqui pelas mídias, muito boa tarde. Vereador Meira, entendo e compreendo todas as colocações de Vossa Excelência aqui quando fala das árvores, mas o fato é que um projeto dessa envergadura deveria ter sido dialogado com a cidade de Bauru. Esse foi o problema, né? Eu acho que a falta de compreensão e de aceitação daqueles que se manifestam na praça, se manifestam nas redes sociais, se manifestam conosco. Eu recebi várias mensagens de indignação. Foi mais no sentido da surpresa, né? E da falta de diálogo. Eu acho que essa não é a proposta que nenhum munícipe espera, né? Ouvi alguém dizer, acho que foi aqui mesmo, sobre a discussão da Praça do Relógio, o quanto houve de discussão sobre a Praça do Relógio, e aí quando vai fazer a intervenção da Praça Portugal, nenhum diálogo. Eu acho que esse foi o problema e o erro. E me traz alguma dúvida com relação à mudança de finalidade da área da praça, né, para sistema viário. Isso eu não sei se deve ser considerado como uma desafetação, uma mudança de finalidade, se isso deveria ter sido passado pela Câmara Municipal. Fica aí um questionamento que talvez coletivamente a gente consiga esclarecer. Eu gostaria de convidar a todos para uma importante reunião que faremos amanhã. É uma reunião da Comissão de Educação e Assistência Social, da qual eu faço parte, o vereador Meira também, o vereador Serginho Brum também. É uma reunião pública. Não é uma audiência pública, só não é uma audiência pública em função das limitações de uso dos recursos de comunicação da Câmara Municipal, que não nos permite hoje fazer duas atividades com recursos de comunicação no mesmo dia. Então, a gente está optando por fazer uma reunião, né? Mas é uma reunião onde estamos convidando todos aqueles que têm ligação direta ou indireta com as questões ligadas às crianças e adolescentes, com destaque para a primeira infância. Nós chamamos as secretarias municipais do bem-estar social, da educação, da saúde, da cultura e do esporte, para que apresentem o que está no plano plurianual, especificamente destinado às crianças e adolescentes, já pensando na regularização, né, da lei, do marco legal da primeira infância, que precisa ser discutida e precisa ser implementada aqui em Bauru. Tá? Então, nesse sentido, nós faremos essa discussão amanhã. Todos os conselhos municipais, todos aqueles que têm ligação com crianças e adolescentes são muito bem-vindos, né? Aqueles que têm interesse são muito bem-vindos, e nós precisamos crescer e ampliar os serviços que são oferecidos às crianças e adolescentes e ainda implantar leis que já são realidade nacional. E aí a gente fala na escola, por exemplo, né? O cargo de psicólogo e assistente social que nós não temos, né? E já é realidade, precisa existir, principalmente nesse momento agora, né? De pós-pandemia, e que nós precisamos começar a incluir nas unidades escolares esses dois importantes profissionais. Não está no plano plurianual e nós precisamos inserir. Então, todas essas questões que precisam ser inseridas, nós estaremos olhando amanhã e nós estaremos, sim, propondo emendas para que aquilo que não foi contemplado ainda seja contemplado, porque o plano é para os próximos 4 anos. Presidente, eu gostaria ainda de fazer aqui uma fala muito importante, que está diretamente ligada à minha família. E aqui eu vou fazer referência a um projeto de lei. Projeto de lei iniciado em 12/7/2021, que dispõe sobre a disponibilização permanente
em sítio eletrônico da relação de contribuintes inscritos em dívida ativa da administração direta e indireta, de autoria de Vossa Excelência, vereador Ubiratã Cássio Sanches, e do vereador Luiz Eduardo Penteado Borgo. Esse projeto de lei diz o seguinte: artigo 1º. Será disponibilizada de maneira permanente e em sítio eletrônico a relação dos contribuintes inscritos em dívida ativa da administração direta e indireta do município de Bauru, em ordem decrescente, levando em consideração o valor da dívida ativa. Artigo 2º. A publicação de que trata esta lei deverá conter, no mínimo, as seguintes informações: nome completo ou razão social do contribuinte, número de inscrição do contribuinte no cadastro de pessoas físicas ou do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, valor consolidado da dívida na data da sua divulgação, atualizado no último dia de cada exercício financeiro, número da certidão da dívida ativa, data da inscrição da dívida ativa, número de processo judicial, vara judicial e comarca, caso tenha processo judicial questionado o valor da dívida. Parágrafo único. A fim de resguardar as informações privadas do cidadão, o nome do contribuinte, quando pessoa física, será disposto apenas pelas iniciais do nome e sobrenome, enquanto o número da inscrição do CPF terá os seus 6 primeiros dígitos ocultados. Já em relação aos contribuintes pessoas jurídicas, estes terão a divulgação do nome e CNPJ completos no site. Esse projeto de lei está tramitando na casa. Tem aqui uma exposição de motivos que foi apresentada pelos 2 autores. Depois nós temos o parecer da Comissão de Justiça, com o parecer, inclusive, do consultor jurídico da casa. Entrou na Comissão de Economia, Finanças e Orçamento em 28 de julho, cujo vereador Guilherme Berriel foi relator, dando pela normal tramitação, e quando recebi o projeto, eu pedi algumas informações. Informações que eu vou dizer aqui quais são. Solicitamos que seja encaminhado ofício à senhora prefeita municipal para que a Secretaria de Negócios Jurídicos forneça lista contendo os diversos tipos de justificativas, questionamentos apresentados pelos devedores nos processos administrativos que geraram as ações judiciais. Informações sobre a possibilidade de a Prefeitura Municipal ser acionada por danos morais por pessoas físicas e jurídicas expostas nos termos do projeto de lei em casos de ações judiciais que resultarem em valor devido menor ou ainda o devedor ser outra pessoa jurídica ou física. Lista dos inscritos em dívida ativa nos termos do projeto de lei, sem constar os nomes dos devedores, sejam estes pessoas físicas ou jurídicas, e classificados por região da cidade. Isso aqui eu pedi para fazer uma discussão muito séria a respeito da dívida do IPTU. Em que pese ter sido divulgada por um site, os devedores, e a Associação Ranieri, que é da minha família, sim, é a associação que mantém as faculdades integradas de Bauru, estar nessa lista, eu acho importante que essas questões sejam discutidas. Eu acho que a exposição não é o melhor caminho, mas eu acho que essas questões precisam ser discutidas, porque aparentemente estão julgando, como se as pessoas que não estão pagando porque não querem. Precisa haver uma consideração no sentido de que existem pagamentos que pode ter situações desconhecidas, e aí não vale o julgamento. Então, eu vou falar da minha família, porque dessa eu conheço, tá? Eu tenho uma nota aqui que eu vou ler, presidente, rapidamente, que é para esclarecer o que a Associação Ranieri tem a dizer sobre o IPTU devido. A Associação Ranieri de Educação e Cultura Limitada esclarece que não foi procurada por nenhum órgão de imprensa ou jornalista para esclarecimento de qualquer notícia recentemente divulgada em relação a débitos junto à Prefeitura Municipal de Bauru ou ao Departamento de Água e Esgoto da cidade de Bauru, o que se espera de um jornalismo independente, sério e profissional. Entretanto, vem a público esclarecer que, com relação à informação recentemente veiculada e que a Associação
associação constaria como um dos grandes devedores do IPTU de Bauru? 2 pontos. Essa dívida se concentra praticamente em um único imóvel. Logo, a associação paga regularmente. O senhor me permite, presidente? Sim, senhora, claro. Suas dívidas tributárias com relação aos demais imóveis de sua propriedade e posse. A associação discorda da legalidade da cobrança do IPTU sobre este único imóvel em questão, diante de sua utilidade rural. Logo, ao invés de IPTU, a entidade defende que o único imposto devido é o ITR, Imposto Federal, que vem sendo pago anualmente pela contribuinte. Essa posição se baseia no artigo 15 do Decreto-Lei número 57, de 18/11 de 1966, e na Resolução do Senado Federal número 9 de 2005, além de jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Ainda que o IPTU fosse o imposto devido, a entidade também discute os valores atualmente atribuídos pela Prefeitura a título de valor venal, base de cálculo do IPTU. Neste aspecto, alega-se um erro no enquadramento do imóvel perante a própria planta de valores genéricos do município de Bauru. Além disso, também se verifica um superfaturamento do valor venal aplicado pela Prefeitura que não condiz com a realidade do mercado imobiliário, de acordo com o robusto laudo pericial que embasa a defesa da associação contra essas cobranças. Parte desses supostos débitos está sendo questionada na via administrativa e parte já está na esfera judicial. Inclusive, a associação até já obteve decisão judicial cancelando o débito de IPTU sobre esse imóvel. Portanto, a associação é sabedora e cumpridora de seu dever fundamental de pagar impostos. As supostas pendências se concentram num único imóvel, em que a cobrança do IPTU está sendo objeto de discussão nas esferas administrativas e judiciais. Quanto aos demais imóveis de sua propriedade e posse, cuja cobrança do IPTU está incontroversa, a associação vem recolhendo anualmente tais impostos. Finalmente, a remota hipótese do Poder Judiciário manter essas cobranças de IPTU em aberto, total ou parcialmente, a associação certamente cumprirá as medidas necessárias para seu pagamento e ou parcelamento. Aliás, a associação dispõe de patrimônio imobiliário suficiente para garantir e honrar essa eventual cobrança tributária, caso o Judiciário mantenha essa responsabilidade tributária da associação. Quanto ao débito existente junto ao Departamento de Água e Esgoto de Bauru, a associação esclarece que, após discussão na esfera administrativa, houve apuração do valor devido em comunicado recebido em 10/9/2021 e que solicita parcelamento do mesmo. Informa ainda que o débito refere-se a um período de leitura e que mantém o pagamento das contas recentes em dia. Era isso, presidente. Só gostaria de dizer que a FIB paga ISS mensalmente, nunca atrasou e paga antecipadamente, assim como os outros IPTUs. Então, ao falar de um IPTU, um imóvel que questiona o valor dele com a Prefeitura, quando se faz uma divulgação como essa, eu acho, senhores, que nós estamos aqui com um projeto de lei como esse, criando várias florestas urbanas. Era isso. Muito obrigada.